Oi pessoal, bem-vindos ao novo vídeo desse canal e hoje a gente vai tentar responder. Eu posso acreditar que Adão e Eva existiram ou eu tenho que acreditar na teoria da evolução que a gente veio do macaco? Como fazer isso? Vamos lá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender da onde que vem essa pergunta, né? E essa pergunta normalmente surgiu com a publicação da teoria da evolução de Darwin, né? Ali ele explica sobre a teoria onde a gente veio do macaco e etc. E aí, quando se foi publicado isso, se olhou para a Bíblia e falou: putz, acho que isso vai em confronto. O que eu acredito? Acredito em Adão e Eva, acredito que a gente veio do barro, ou eu acredito no macaco? E é daí que vem essa pergunta. E aí, entendendo da onde vem a pergunta, a gente começa a responder ela. E para responder ela, a gente vai abordar alguns pontos. E o primeiro ponto é o que é a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. E aí a gente entende que a Bíblia não é duas coisas. Ela não é uma obra de mitologia ou ficção, mas ela também não é uma obra literal. Ou seja, ela não é uma mentira, uma ficção, um chapeuzinho vermelho, uma história para contar, mas ela também não é uma obra literal, que está explicado literalmente, cientificamente, como as coisas aconteceram. O que a gente sabe é que a Bíblia é uma verdade, ela conta sobre uma verdade. Mas essa verdade não é uma ficção, né, logicamente, mas ela também não é literalmente explicada como aconteceu. E isso é normal, a Bíblia não tem essa intenção. Quando os autores sagrados escreveram aqueles livros, eles não tinham a intenção de explicar cientificamente ou literalmente como as coisas aconteceram, mas de explicar que aconteceram como uma verdade. Como as coisas aconteceram, a ciência que vai nos explicar. E aí aqui a gente mata um mito, que a ciência é contra a religião é contra a ciência. Não. A ciência normalmente ela só explica coisas que a gente já sabia como verdade de fé, porque está escrito na Bíblia. Ela não vem para desmentir a Bíblia, ela vem só para comprovar cientificamente como as coisas aconteceram, mas que a gente já sabia que tinha acontecido. A criação do mundo, descrita em Gênesis, é uma verdade. O mundo foi criado por Deus. Como ele foi criado? A teoria da evolução, os estudos, a ciência vem nos explicar. Então, ela vem literalmente colocar os pingos nos is de como as coisas aconteceram, mas a verdade que o mundo foi criado já estava na Bíblia. Então, normalmente, a ciência, ela não vai atacar a religião. Ela, no máximo, vai explicar as coisas que já estavam ali. A gente já sabia disso. A gente só precisava entender o porquê. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas normalmente colocam aquilo como aquela que a ciência indica como algo, então a Bíblia não tem mais crédito, não é verdade. Não, bem pelo contrário, é verdade sim. É tão verdade que a ciência comprova através desses métodos. O ponto aqui, e o erro aqui, é a gente acreditar que a humanidade, que o mundo surgiu do nada. Que tudo isso que a gente vê, que tudo isso que é milimetricamente calculado para a gente existir, para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir viver, surgiu do nada. E aí, esse é o ponto. O que a gente tem que acreditar é: o mundo foi criado, e ele foi criado através de uma evolução, as coisas aconteceram naturalmente, mas porque Deus quis. E a verdade que está em Gênesis é: Deus quis criar as coisas e viu que era bom. Aquelas coisas aconteceram naturalmente, mas foi por uma criação de um criador, logicamente. Foi Deus que criou aquilo. Foi Deus que quis aquilo, quis que aquilo acontecesse, e por isso aconteceu. Então, provar como as coisas aconteceram não necessariamente desmente, ela só comprova aquilo que Deus quis que acontecesse. E aí a gente começa a responder a pergunta de Adão e Eva. Adão e Eva existiram? E aí, entendendo que talvez essa pergunta ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque ela não é sobre, existiu ou não. Ela é sobre a história. E a história de Adão e Eva não é sobre Adão ou sobre Eva. A história de Adão e Eva é como a humanidade pecou, foi desobediente a Deus e precisou Deus, no seu amor misericordioso, depois de um tempo, dar o seu filho único para morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia para nos salvar. Essa é a história. E não necessariamente Adão e Eva existiram. Adão e Eva estão ali para contar a história, a verdade de que o humano é miserável, desobedeceu a Deus e Deus, do seu amor infinito, conseguiu nos salvar. Então veja, a discussão entre Adão e Eva existiu ou não, ela é rasa, ela não resolve nada. A verdade é, nós desobedecemos a Deus, nós somos pecadores e precisamos de um salvador. E é isso que Adão e Eva conta. E é por isso que, posteriormente, os grandes teólogos vão chamar Jesus de um novo Adão, Maria da nova Eva. Onde Adão caiu, Jesus redimiu. Onde Eva disse não, Maria disse sim a Deus. Então é aqui que a história se completa. E não necessariamente se ele existiu ou não, mas a história, a verdade por trás daquilo aconteceu. E aí, conseguiu entender? Já tinha tido uma discussão parecida? Me conta a tua história, me conta a tua opinião que eu quero te ouvir. E Deus te abençoe.